Eu queria saber do professor Velasco se ele também tem essa percepção, ou se eu estou equivocado em relação à perspectiva de produção de resultados práticos, objetivos, a partir dessa cúpula, professor. Eu concordo, Josias. Eu acho que é difícil que consigamos aí algum tipo de ganho concreto, né? Alguma coisa específica, né? As cúpulas das Américas, aliás, elas dificilmente trazem algum tipo de resultado mais claro, né? Tivemos algumas cúpulas que trouxeram alguns símbolos importantes, né? Vale lembrar aquele aperto de mãos, por exemplo, entre o Raul Castro e o Obama, ali em 2015, na cúpula no Panamá, né? Aquela foi a foto do ano, né? Foi uma cúpula emblemática por isso. Mas as cúpulas das Américas, elas são muito marcadas por desencontros, é quase que um diálogo de surdos, né? Porque, como foi muito bem colocado aí no início da nossa conversa, há, de maneira quase que natural, né, como um ponto de partida, visões muito antagônicas, né, em vários temas, entre os Estados Unidos de um lado e os países da América Latina de outro, né? Então, quando começamos já, né, com esse clima estranho, né, alguns países não convidados pelo governo Biden, né, isso já compromete, em grande medida, os rumos da cúpula. E para o Brasil, é claro, é muito difícil a gente conseguir reverter em um encontro de poucos minutos com o Biden, né, uma imagem tão ruim, né, que construímos ao longo dos últimos anos, né? Então, é improvável, né, que haja muito o que comemorarmos no final da semana, né? Mas, né, se não houver algum vexame grande, Josias, né, isso já será certamente digno de celebração. E a gente sabe que o Bolsonaro não se sai muito bem, né, geralmente nesses grandes testes internacionais, né? Os discursos dele na ONU são muito ruins, via de regra, né? A presença e a participação dele em encontros de cúpula não tem sido, né, boa nos últimos anos, né? Dificilmente a gente vê, né, alguma fala do Bolsonaro que de fato impacte, que de fato ajude a melhorar a imagem do Brasil no mundo, né? Então é improvável, né, que possamos colher frutos positivos ao final da semana, mas, né, teria sido muito pior, a meu ver, se ele boicotasse a cúpula, né? Eu acho que aí seria um sinal negativo, pelo menos, né, ele tem uma oportunidade de participar, né, de um encontro de grande envergadura, enfim, seria certamente bem pior se ele ficasse à margem do encontro. Isso que o senhor falou agora sobre o discurso dele na ONU, né, que o que chama a atenção, e alguns analistas falam isso, que o discurso dele é muito para o público dele, né? E nesse momento o Bolsonaro está no projeto de reeleição. Há uma expectativa, aí eu queria perguntar também para o Jamil e para o professor Velasco. Começa com o Jamil, então. Se de repente, assim, essa participação de Bolsonaro tem um olhar muito mais interno do que externo, que é o que o Brasil está precisando, como o professor fez o panorama para a gente em geral, né? O Brasil está muito mal na fita, vamos colocar assim, no mundo. Quer dizer, essa participação de Bolsonaro é muito mais para o seu público interno, para a sua reeleição? Vocês veem isso, Jamil? Fabiola, não só nessa cúpula, eu vou colocar em num contexto. Na semana retrasada, Marcelo Queiroga esteve aqui na OMS e falou para o seu público, não para a OMS. Ele falou para o seu público no Brasil. O discurso foi isso. Hoje, eu estou aqui na ONU porque na sala ao lado estava o ministro do Trabalho na Conferência Internacional do Trabalho, abrindo a Conferência Internacional do Trabalho e fazendo um discurso ufanista, em português, que não é uma língua oficial aqui na ONU. O discurso foi feito em português. Eu me pergunto se é só por uma questão de língua ou se é para facilitar a circulação do vídeo dele mesmo aí no Brasil, entre os apoiadores, em que ele fala basicamente que o modelo brasileiro de recuperação está, inclusive, sendo exportado ao mundo. Então, não é só o Bolsonaro na cúpula das Américas que eventualmente pode fazer algo para o seu público doméstico. A política externa se transformou, ou a presença dos ministros brasileiros em eventos internacionais, essa presença se transformou, na verdade, em uma espécie de mecanismo de campanha eleitoral. Ou seja, não adiciona absolutamente nada à reunião daquele órgão, não tem nenhum impacto, zero impacto naquela reunião, mas o vídeo volta ao Brasil com a sala cheia, um local normalmente muito sofisticado, muito bonito, e o ministro, basicamente, ou os ministros, diferentes ministros, dizendo de uma forma ufanista que nós vencemos a crise, que o Brasil é o país que cria emprego, que tudo. Hoje, pela manhã aqui, por exemplo, não foi feita nenhuma referência à crise social, à fome, à pobreza, só dados extremamente positivos de como o Brasil está indo bem. Então, não seria surpreendente que no final da semana, nos Estados Unidos, algo muito parecido aconteça, porque o objetivo
é, obviamente, ter imagens, frases e, basicamente, alimentar a própria campanha doméstica. Professor, queria te ouvir e já vou acrescentar mais uma perguntinha que a gente está encerrando aqui. Se a guerra vai ser um assunto também, e como é que fica até a postura do Brasil em relação a essa conversa com Joe Biden? Se pode ser alguma saia justa também em relação a esse assunto da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bom, o primeiro ponto, a política externa brasileira nos últimos anos, ela perde de maneira bastante evidente o que é a dimensão da política internacional, né? O Brasil não sabe se portar mais em foros internacionais, o que é uma tragédia, porque ao longo de décadas construímos, né, uma diplomacia muito pragmática e muito lúcida, né, nos encontros multilaterais, né, ou encontros de qualquer tipo. Não tem sido mais o caso, então, de fato, né, indo muito aí na linha do que você pontuou, do que o Jamil reiterou, né, é possível, sim, que vejamos, né, um Bolsonaro que tente colher aí frutos, né, para as eleições do final do ano, né, a partir do encontro com o Biden, né, uma retórica nacionalista, descabida, ufanista, né, reiterando uma lógica de soberania, né, como ele tem feito, aliás, em vários discursos nos últimos tempos, né, e isso, claro, vai um pouco na contramão de qualquer tentativa de construir um diálogo positivo, construir uma agenda multilateral, né, ou, no caso, aí uma agenda regional que seja positiva, né? E com relação à guerra, sim, né, a gente sabe que o Brasil tem assumido nas últimas semanas, né, no último mês e meio, podemos dizer, né, uma posição muito na contramão daquilo que o Ocidente, que os Estados Unidos esperam, né? Um Brasil que tem buscado abstenções nas últimas votações em foros multilaterais para evitar qualquer tipo de condenação à Rússia. É um Brasil que desde o início tentou, né, assumir uma postura mais de equilíbrio, né, não propriamente neutralidade, mas de distanciamento, de equilíbrio, né, evitando condenações mais enfáticas à Rússia, né, o que vai, claro, muito claramente na contramão de parceiros tradicionais do Ocidente, do Norte global. Então, certamente haverá pressões, até porque um dos temas da cúpula, Fabiola, é justamente a questão energética, né? Então, de que maneira pode se construir, né, uma cadeia de suprimentos mais regional, né, na área de petróleo, sobretudo, né? Temos visto o governo Biden aliviando as sanções contra a Venezuela, né, para tentar evitar que os países da região venham a comprar ou continuem dependendo dos hidrocarbonetos russos. Então, certamente haverá também mais esse ponto de constrangimento, né, um Brasil muito afastado daquilo que o Washington espera, né? Isso pode comprometer também, né, um diálogo mais profícuo entre os dois líderes, né? O que não faltam, certamente, né, são assuntos constrangedores aí, né, para o Brasil nesse encontro. Esse quarta-feira, né, Jamil? Você vai acompanhar daí de Genebra ou vai lá para os Estados Unidos, hein, Jamil? Não, infelizmente não vou para os Estados Unidos, é a diferença de hora, que são quase 10 horas, se não me engano, entre Los Angeles e Genebra, mas aqui pela manhãzinha a gente já vai ficar sabendo do que acontece na noite anterior. Mas vale lembrar, a viagem tem outros objetivos. O presidente vai parar em Orlando, nos Estados Unidos, e vai abrir uma espécie de vice-consulado brasileiro, que, na verdade, já foi aprovado em janeiro, ou seja, ele não precisa. Eu conversava com os diplomatas brasileiros, eles não se lembram de nenhum presidente jamais abrir um vice-consulado do país no exterior. Isso, obviamente, tem mais uma vez como objetivo um palanque eleitoral ali mostrando que se preocupa com os brasileiros na cidade. Vale lembrar que em Miami, onde fica o consulado brasileiro, Bolsonaro ganhou em 2018 com 91% dos votos. 91% dos votos foi o resultado do consulado em Miami dos brasileiros ali. Então ele vai ali fazer ou usar basicamente a viagem também para fazer essa parada. Vale lembrar que a parada não é exatamente caminho, Fabiola. Miami fica 3.500 quilômetros de Los Angeles.